Estimado Padre Gilberto, queridos irmãos e irmãs leigos, participam conosco da Eucaristia, que eles nos acompanham assistindo pelos meios de comunicação. Uma saudação muito especial aos nossos seminaristas, Vitor e Anderson, que hoje, dia do seminarista de São Luís Gonzaga, celebra este dia, como também pede a intercessão por todos os nossos seminaristas. A palavra de Deus para nós é sempre motivo de alegria e de esperança. O Senhor nos anima. O profeta Jeremias, ele está passando por um período muito triste da história do seu povo. Assim também como nós estamos vivendo, em situações complicadas, nós olhamos para a primeira leitura e nós percebemos o sofrimento do profeta Jeremias. O exército do rei da Babilônia ocupou quase todo o território de Israel e a própria capital estava prestes a cair e a ser saqueada. A cidade estava para ser destruída. O rei e os chefes militares estavam completamente desnorteados e formam decisões erradas e contradizentes, contraproducentes. E, olhando para os guias religiosos, ao invés de tomar consciência de que a situação está à beira da ruína e que a situação não vai bem, eles simplesmente abençoam as decisões políticas dos governantes e dizem para o povo: tudo está bem, tudo isso vai passar, o mal, nada de mal vai nos acontecer, quando na verdade o mal está na frente, o mal se aproxima, o pior está por vir. É nessa situação dramática que surge a voz do profeta Jeremias. Ele vê que o povo, o rei, os chefes políticos, os guias religiosos estão errados. Ele dirige a sua palavra para eles: vocês estão errados. Vocês estão numa aventura desmedida. E a vossa religião é totalmente, exclusivamente falsidade e ilusão. Vocês não estão vendo, estão destruindo o povo? E nós sabemos quais são as consequências da denúncia de Jeremias. Nós sabemos as consequências da verdade quando ela surge no nosso meio. Claro, aqueles que se sentem atingidos reagem e começam a perseguir Jeremias, porque ele estava dizendo a verdade. Queria tampar a boca de Jeremias, calar a sua voz, dizendo: por que você não cuida dos seus interesses? Por que você não toma conta de sua vida? Por que você não mede as palavras? Nada disso vai acontecer. A leitura primeira de hoje começa exatamente com estas palavras de Jeremias, que lembra a reação da multidão diante de suas denúncias. Quando vai tocando o nosso pecado, a nossa ferida, somos incomodados. Por isso ele usa a expressão terror ao redor. O que eu olho ao meu redor, somente terror. Aí começa o processo de condenação de Jeremias. Condena Jeremias, abre um processo para ele e pensam até em linchamento. Até os amigos mais próximos deste profeta ficam contra ele. Não querem ouvir a verdade. E nesse momento, Jeremias fica sozinho, sente-se repudiado pelo povo, abandonado até mesmo pela sua família. Simplesmente, tudo isso acontece porque Jeremias decidiu
pregar fielmente a palavra de Deus, foi abandonado. Jeremias, mesmo atormentado por estas contrariedades, pelas perseguições que ele estava passando, ele para e acaba por tomar consciência de que Deus acompanha ele sempre. Deus não abandona. Olha que palavra tão bela para nós, que a palavra de Deus vem nos dizer hoje. Mesmo que todos me abandonem, mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Esta é a palavra na liturgia de hoje, que é para a gente colocar no nosso coração. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Deus está do nosso lado. Deus nos acompanha. Por isso que Jeremias não tem medo, porque Deus está com ele. Deus está conosco. O pior inimigo para quem deve anunciar o reino de Deus, o evangelho, e para quem quer dizer a verdade nos dias de hoje, é exatamente o medo. O medo é um inimigo. Trata-se do medo que Jesus fala no evangelho, de perder a própria posição social, o medo de perder o salário, o medo de perder a autoestima, a estima dos superiores, o medo de perder os bens, o medo de ser castigado e o medo até mesmo de perder a própria vida. Temos medo. Jesus ensina que a perseguição, todos nós que somos seguidores seremos ou somos perseguidos, também é um distintivo dos seus seguidores. Porque aqueles que são perseguidos porque são coerentes com a fé que professa. Por isso devemos pedir ao nosso Senhor olhos da fé. E quando nós temos olhos da fé, nós conseguimos perceber a presença de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mesmo na perseguição, eu vejo Deus na minha vida. Mesmo na dor, eu percebo Deus agindo. Mesmo na morte, Deus está comigo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para Jesus, meditando a sua palavra, vivendo a Eucaristia que celebramos, mesmo de longe. Deus está conosco, não me desampara, Ele me sustenta e ao mesmo tempo me consola. Deus está ao meu lado como forte guerreiro. Assim nós cremos e assim continuamos a nossa vida agarrado neste Deus que nos ama e que nos quer bem, que está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.